Saudações, lapidadores e lapidados. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu que vos falo sou Haddad Moatilembe e serei o professor desta aula. Então, vamos avançar. Dando sequência àquilo que é o nosso sumário, nós já falamos sobre conceitos básicos sobre o computador, falamos sobre estruturas sequenciais, falamos sobre estruturas condicionais na aula da quarta-feira passada e hoje vamos falar sobre estruturas de repetição, ou seja, vamos usar e aprender aquelas estruturas, aqueles comandos ou funções que permitem nós automatizarmos, né, atividades repetitivas, okay? Dando assim autonomia ou maior proveito de tempo para os nossos utilizadores. As estruturas de repetição permitem executar mais de uma vez um mesmo trecho do código. Okay? Trata-se de uma forma de executar blocos de comandos somente sob determinadas condições, mas com a opção de repetir o mesmo bloco quantas vezes for necessário, dependendo da nossa necessidade e que estrutura tivermos a utilizar. As estruturas de repetição são úteis para repetir o mesmo processamento até que certa condição seja satisfeita. Okay? Basicamente é que se nós, por exemplo, quisermos contar de 1 até 10, nós podemos criar uma estrutura de repetição que sai de 1 até 10. Não precisamos criar um algoritmo que vai escrevendo, escreva 1, escreva 2, escreva 3 até 10 vezes. Okay? Mas podemos dizer, 10 vezes, não é nem lá grande coisa. Ok. Aí eu pergunto, e se forem 100? Ok, vamos fazer um copy-paste. E se forem 1000? 10.000? Será que ficarias a fazer o copy-paste até 10.000 vezes? Então, é nessas situações que as estruturas de repetição entram e as estruturas de repetição ajudam. Então, dentre as estruturas de repetição em Portugal, e também que a nossa ferramenta SPA Pro suporta, nós vamos falar do para, vamos falar do enquanto, vamos falar do faça e vamos falar do repita. Essas 4 estruturas de repetição, cada uma tem suas características. As 2 primeiras, o para e o enquanto, a condição fica em cima, ou seja, na primeira execução é verificada logo a condição de existência. E as últimas 2, que é o faça e o repita, a condição fica no final, ou seja, executa pelo menos uma vez para depois testar se pretende continuar a repetir ou não. Então vamos ver isso na prática como funciona. Estrutura de repetição com um número de repetição finita, okay? Com um número definido de repetição. Essa estrutura é utilizada quando se sabe o número de vezes em que o trecho do algoritmo ou o código deverá ser repetido. Em pseudocódigo, utilizamos para esse tipo de estrutura a estrutura para. E a sua sintaxe é a palavra-chave para, okay, uma variável numérica inteiro, okay, previamente declarada, lógico, não é, de um valor inicial até o valor limite, ok? Aumentando ou diminuindo o valor inicial. Se for maior e o valor final for menor, então vamos diminuindo certas vezes. Se o valor inicial for menor e o valor final for maior, o valor limite, então vai aumentando. Essa parte aumentando é opcional, ok? Então, se não colocarmos o aumentando ou diminuindo, ele vai assumir que vai aumentando de 1 em 1. Se nós definirmos, então vai aumentando as vezes que nós definirmos, ok? Então é basicamente isso que temos nesses pontos a explicar aí embaixo. Vamos para o nosso SPA Pro para entendermos mais ou menos sobre a sintaxe. Porém, para irmos para esse SPA Pro, vai ser por intermédio de um exercício. Então temos aqui um exemplo de um exercício. Esse é um exercício que faz a contagem de 1 até 5, ok? Então, vamos escrever esse algoritmo no SPA Pro e vamos ver essa contagem do número de 1 até 5 usando estruturas de repetição. Pronto, vamos abrir aqui o nosso SPA Pro.
Vamos criar um novo algoritmo. Como de hábito, vamos formatar a nossa fonte para que esteja visível no nosso vídeo. Vamos meter aqui 30. Acho que é o tamanho suficiente. Aplicar a consola e ao editor. Vamos aplicar. Prontos. E vamos clicar em OK. Então, todo algoritmo tem um início e tem um fim algoritmo. Prontos. Vimos na nossa parte teórica que a estrutura de repetição para precisa de uma variável contadora do tipo inteiro que vai sair de um ponto a outro. Então, vamos declarar variáveis, seção de declaração de variáveis. Logo a seguir a declaração de variável, vamos fazer a declaração de nossa variável. Primeiro tipo de dado inteiro e vamos colocar nossa variável contador, ok? Do tipo inteiro. Pronto, o objetivo do nosso exercício é contar de 1 até 5. Então, vamos escrever a nossa estrutura de repetição, ok? Nessa secção, estrutura de repetição. Bom, então, a nossa estrutura tem como sintaxe para uma variável do tipo inteiro anteriormente declarada sai de um valor até outro valor limite, não é? Aumentando, por exemplo, de 1 em 1, vamos mostrar este número. Lembrem, estamos a fazer concatenação do conteúdo da nossa variável contador. E no final, vamos fechar o nosso para. Compilando esse algoritmo, vimos que a compilação correu com sucesso e se executarmos, temos aqui número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Okay? Para vermos melhor, vamos fazer a nossa formatação que aprendemos nos comandos de saída de dados. Vamos colocar a nossa barra N, ok? Que significa quebra de linha. Então, se nós executarmos, agora temos isso. Opa, aqui não está escrito o número. Temos um erro aqui. Vamos corrigir. Prontos. Agora, se executarmos, vamos ter aqui número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Uma explicação básica do que está a acontecer seria mais ou menos o seguinte. Vou abrir aqui um ficheiro para nós explicarmos o que está a acontecer aí. Quando o algoritmo chega até aqui, declara uma variável do tipo contador. Nós aprendemos que uma variável declarada assume o valor padrão do tipo de dado. E o valor padrão do tipo de dado inteiro é 0. Então quer dizer que no momento que nosso interpretador chega aqui, ela declara uma variável do tipo contador e atribui a ela, não é, o valor 0. Até aí, pronto. Quando o nosso contador entra aqui e diz para contador de 1, atenção, para contador, ou seja, para a nossa variável contador, que vale 0, sai de 1 até 5. Então, no momento que é de 1, automaticamente a nossa variável contador passa a ganhar o valor 1. Ok? Então, até 5, aumentando 1, ou seja, o contador vai aumentando de 1 em 1, ok? Vai vir fazer isso. Então, aí a questão é, o contador já é 5? Já chegou a 5? Não. Então ele vai executar o trecho de código que está interno à estrutura de repetição, tal como a definição da estrutura de repetição diz. Ok? A estrutura de repetição, a definição da estrutura de repetição diz, né? É utilizada quando se sabe o número de vezes que o trecho de código do algoritmo deverá ser repetido. E o trecho de código do algoritmo que nós queremos, a instrução que nós queremos repetir, aqui no nosso exercício, é exatamente a saída da nossa mensagem. Ok? A saída da nossa mensagem, que é essa que está aqui. Então, o contador, quando for 1, nós vamos escrever essa mensagem a primeira vez. Prontos? Então, quando voltar, vai contar. O contador de 2 até 5, olha, ainda não chegou a 5, quer dizer que o nosso contador vale 2 agora.
Então ele vai vir e vai escrever mais uma vez, vai escrever a segunda vez. Vai perguntar novamente, contador de 3 até 5, olha, ainda é 3. Então o nosso contador cresce mais uma vez para 3 e vem na nossa consola, escreve o número 3. Na próxima iteração, ele passa a valer 4, vem escreve o número 4. Ou seja, o nosso contador ganha mais um valor e vem, escreve o número 4, né? Que é basicamente esse que está aqui. Na próxima iteração pergunta, de 5 até 5, olha, ainda é 5. Então vem, escreve o número 5. Significa que a nossa variável, primeiramente, ganha o valor 5 e depois vem aqui, escreve, né, o número, o contador, que agora é 5, e a quebra da linha. Okay? Desse jeito, chega ao fim a execução do ciclo do contador, porque depois vai vir de 6 até 5, só que já ultrapassa o 5. Então aí a estrutura de repetição para a sua contagem e assim o nosso algoritmo termina. Então é assim que funciona a estrutura de repetição para. Podemos usar para várias outras situações, várias outras situações, vários outros exemplos. Por exemplo, aqui eu contei de ordem crescente, eu posso contar de ordem decrescente, por exemplo, vou colocar começando de 5 até 1, e aqui ao invés de ser aumentando, vai ser diminuindo, ok? Isso vai sair de 5 a 1. E vamos supor que fizemos de 1 até 6, aumentando, se eu executo esse algoritmo, nota, mostrou 1, 3 e 5. Por quê? Quando for 1, ele escreveu, depois aumentou 2, passou para 3. Aumentou 2, passou para 5. Quando aumentou 2, passou para 7. Então, como o limite é 6, ele já não passa. E por incrível que pareça, acabamos de escrever aqui os números ímpares. Okay? Poderíamos crescer isso para mais e mais e mais. Okay? Então, estrutura de repetição para é isso.